Amados irmãos, nós não somos do mundo. Há mais de 20 anos eu tenho pregado, tenho ensinado isso exaustivamente. Sempre declarei que nós não somos do mundo. Nós, os que temos crido no Deus pregado por Jesus, no Deus expresso por Cristo, no Deus ensinado por Jesus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós que temos aprendido e nos convertido para a condição de filhos do Deus Altíssimo, não somos deste mundo. Logo, não devemos ter nenhum tipo de envolvimento com o mundo a respeito do lazer, busca por bens materiais, conforto nessa vida, desfrutar do que esse mundo tem para oferecer, ser apegado à moda, a esportes. Vocês entenderam? Nós não somos do mundo. Nós compomos um reino que não é deste mundo. E quem Deus colocou para reinar sobre os homens de Deus, sobre os filhos de Deus, foi nosso Senhor e Salvador Yeshua, o Messias Jesus, o Cristo. Logo, nós não somos do mundo, nós não somos daqui. O reino que fazemos parte não é deste mundo. Então não temos que nos envolver, que nos meter, que opinarmos na política, na educação, na saúde. Nós não temos que venerar equipes esportivas, times de futebol. Nós não temos que nos apegar à moda, nem tampouco nos deixarmos influenciar por ela. Nós não temos que viver de aparências como as pessoas do mundo. Nós não temos que ajuntar e nem amar o dinheiro. Nós não temos que ficar preocupados com desfrutar ou aproveitar tudo aquilo que esse mundo tem para oferecer. Porque tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer, Satanás ofereceu a Jesus Cristo. E ele se negou. Veja bem, e ofereceu a ele o controle, o poder sobre o mundo. E ele se negou. Por que então os pastores, os líderes, apóstolos, profetas têm prometido para as pessoas aquilo que o diabo prometeu? Se eles são ministros de Deus, eles não deveriam purificar as pessoas desse tipo de apego, de concupiscência, dessa vaidade? Mas por que eles têm pregado que a pessoa tem que gozar do melhor que esse mundo tem para oferecer, que ela foi chamada como rei e rainha, que tudo que esse mundo tem de bom é para ele, riquezas, fama, reconhecimento, as glórias deste mundo? Por que eles têm oferecido isso? Se esse foi o mesmo discurso que Satanás utilizou para tentar de alguma forma corromper Jesus. Na tentação, ele usou exatamente essas palavras. E Cristo se negou. Cristo não aceitou. Por quê? Porque o reino dele não é deste mundo. E se nós não somos deste mundo, por que estamos apegados a estas coisas? Bebidas, drogas, bailes, ritmos, fama, reconhecimento. Por quê? O único reconhecimento que nós devemos lutar para deixar bem claro, para que as pessoas nos reconheçam assim, é como filhos de Deus, homens e mulheres devotos, homens e mulheres discretos, contidos, equilibrados, mansos, amáveis, de boa índole, de boa reputação, homens e mulheres sinceros, verdadeiros, leais, amigos, dispostos sempre a estender a mão, a ajudar, caridosos,
amáveis, afáveis, fraternos. Por estas coisas, esse tipo de reconhecimento é que nós devemos, né, buscar nas pessoas. Mas essas coisas materiais, fúteis, passageiras, estes apegos, essas idolatrias, sabe, ser levado por moda, é corte de cabelo, é barba desenhada, sabe, uns ternos com aparência efeminada, roupas sensuais, eróticas, imorais, usando camiseta de time de futebol. A maior idolatria que tem no nosso país é o esporte, principalmente o futebol. As pessoas se ofendem, sabe? É uma coisa ridícula, uma coisa partidária. Isso causa facção, divisão, conflito, discórdia, dissensão. E não convém aos filhos de Deus permitirem ou se deixar permitirem, influenciarem com estas coisas aonde há contenda e discórdia, aonde há divisão, aonde há ofensa. Da mesma forma a política. O que tem a ver, eu sendo um líder religioso, influenciar o rebanho, manipular o rebanho, usar o púlpito, que é um lugar sagrado, para falar de uma coisa tão suja, tão mesquinha, tão egoísta, tão partidária, tão hipócrita quanto a política? Me diz, como posso eu, sendo ministro de Cristo, um homem que acredita que pertence a outro reino, onde Cristo é o rei, é o presidente, é o imperador, é o primeiro-ministro, é o governante ali, ficar levando, influenciando as pessoas, né? Vote em Lula, vote em Bolsonaro. Queridos, primeiro que eu, da esquerda, tenho algo em mim. Da esquerda que eu digo, o comunismo. Em que sentido? Em que todos deveriam ter as mesmas coisas, gozar dos mesmos direitos, terem as mesmas oportunidades de educação, saneamento básico, saúde, ok? E também financeiramente, oportunidade aí para ter bons empregos, sem distinção de sexo, religião ou cor. Vocês estão me entendendo? Eu acredito que todo homem que tenha condições financeiras, convertido, deveria assistir, ser comunicável, repartir com o necessitado, que é o que a palavra requer de cada um de nós. Então isso eu tenho de esquerda, o viver em comunidade e não considerar propriamente meu aquilo que eu possuo, mas fazer com que a pessoa entenda que aquilo que eu tenho é dela também. Infelizmente eu sou pobre e não tenho nem como fazer isso, mas essa é a minha crença. É assim que eu penso que eu devo agir quando eu tiver condições, se um dia eu tiver condições. Agora, de direita, o que eu tenho? Os padrões morais, éticos, sabe? Eu sou contra a desconstrução da família por meio de uniões homoafetivas. Eu sou contra, como que eu posso dizer, a roubalheira, a desonestidade que nós temos visto há anos aqui no Brasil, há anos, décadas na verdade. Eu sou contra, por exemplo, autoritarismo. Eu sou contra como que eu posso dizer, a agressão, a falta de modos, a acusação, a condenação. Então tem coisas de direita e de esquerda que me são favoráveis porque não desrespeitam o meu credo, a minha crença. Agora tem uma coisa que ambos os lados praticam, que é o quê? A troca de ofensas, as alfinetadas,
a agressão, a intolerância. E isso eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque o Evangelho me ensina a amar. Sabe, ladrão bom não é ladrão morto, é ladrão convertido, para que ele se torne um homem de bem. Você está entendendo? Assassino bom não é assassino morto, é assassino convertido. Quantos pais e mães tiveram a vida dos seus filhos ceifados por assassinos e, ao invés de condená-los, pregaram para os mesmos e ganharam as suas almas para Deus? Quantos? Temos vários testemunhos, inclusive noticiários no jornal de situações desse tipo, onde as pessoas mostraram o amor de Deus, o perdão de Deus. Entenderam? É claro que eu não sou a favor do roubo, do homicídio, do tráfico de drogas. Eu não sou a favor de que se faça apologia ao uso da maconha, da cocaína, que é uma das bandeiras da esquerda. Eu sou contra isso. Mas eu não posso odiar e querer o mal do meu próximo, principalmente se o meu próximo me faz o mal. Por quê? Porque o Evangelho me ensina a amar aqueles que me odeiam, a orar por aqueles que me maltratam e me perseguem, a abençoar os que me maldizem. O Evangelho me ensina isso, porque é o Evangelho do reino de Deus. E Deus, sendo quem Ele é, todo-poderoso, puro, santo, imutável, de caráter ilibado, inquestionável, santo e irrepreensível em todos os critérios que dizem respeito à ética, moral e justiça. Sendo Ele quem é, tão poderoso, tão puro, tão santo, tão irrepreensível, olhando para nós nessa condição humana, pecadora, escrava, caída, o que Ele fez? Perdoou no seu Filho, na cruz do seu Filho, Jesus, nosso Senhor, Yeshua, nosso Senhor, na cruz levou os nossos pecados. Ele recebeu sobre si a nossa sentença, aquilo que nós estávamos destinados. Ele levou na cruz. Ele morreu a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Então havia necessidade que Ele morresse pelos nossos pecados, para que pudéssemos viver a sua vida. Então nós que somos de Deus, que pertencemos a outro reino que não é deste mundo, temos que nos portar aqui como Jesus e não viver aqui como justiceiros, como partidários. Eu não voto. E quando nós começamos a prestar atenção na programação, nas coisas que são postadas em rede social, naquilo que a TV apresenta, nós acabamos nos tornando partidários. Nós somos influenciados de forma muito sutil. Nós somos programados a odiar, a detestar por conta daquilo que a mídia tem feito. Uns revoltados com o presidente, outros a favor do presidente, mas independente disso, fica um ofendendo o outro, trocando farpas, causando contendas, brigas, discórdia, até mesmo dentro da família. Vocês estão entendendo? Então, nós não somos deste mundo. Nós não temos que nos meter. Nós não temos que ser achados em meio a tudo isso. Crentes em estádios de futebol, dentro de casa com a cara na televisão, assistindo jogo de futebol, com camisa, uma idolatria desgraçada, e começa a zombar com o irmão, com o pai, com a mãe, sabe, às vezes faltar com respeito, e fica irado, fica bravo quando o time perde, aí ofende um jogador que ele nem conhece, xinga o juiz que ele nunca viu na vida, às vezes, poxa, que coisa ridícula, que coisa ridícula. Se vocês não conseguem se desapegar dessas coisas, como é que vocês vão abandonar o pecado propriamente dito? Porque um cara que não consegue se desligar dos vínculos que ele tinha com o mundo, como é que ele vai abandonar o pecado?
uma coisa que está impregnada na sua natureza. Se o cara busca estar apegado a coisas que ele pode facilmente soltar, como ele vai se livrar daquelas que com dificuldade, muita luta e determinação, ele vai abandonar, que é o seu comportamento, os desejos da sua natureza? Fala para mim, é impossível. Então, meus amados, nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Jesus disse em João, capítulo de número 17, versículos de número 14, 15 e 16. Olha, preste bastante atenção. Jesus disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus comparou os discípulos a ele, dizendo: olha, eles não são como eu não sou, porque os discípulos se portavam como ele. Os discípulos buscaram se desligar do mundo como ele. Então, como ele, eles estavam desapegados às coisas dessa vida. E Jesus disse: olha, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque a palavra que ele deu transformou os discípulos em cidadãos de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A palavra que Jesus Cristo deu, que é o poder de Deus, transformou, tornou aqueles discípulos em filhos de Deus, tais como ele. Põe a mão aqui, olha. João, capítulo de número 1, versículos de número 12 e 13. Olha, João 1, 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Lá em João, capítulo de número 17, versículo 14, Jesus Cristo disse: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu do mundo não sou. Certo? Então dê-lhes a tua palavra. Jesus deu a palavra. A palavra, ela é o poder de Deus. Aqui em João, capítulo de número 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então vamos analisar isso aqui. Vamos lá. A palavra que Jesus deu tornou os discípulos cidadãos do céu como ele, cidadãos de um reino que é o reino de Deus, ok? Aqui está dizendo: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos descobrir, eu vou provar para você que a palavra lá de João 17, 14 é o poder de Deus, aqui de João capítulo 1, versículo 12. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. O apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é o quê? O poder de Deus. O evangelho é a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a qual Jesus pregou, aquela que Jesus deu aos seus discípulos e fez com que eles se tornassem como ele, cidadãos dos céus, odiados por aqueles que são do mundo, ok? E nós já vamos entender isso também. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Coríntios 1, 18. Paulo novamente enfatiza: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra de Deus é o poder de Deus que Cristo deu aos homens para torná-los filhos de Deus. Essa palavra os gerou de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 18.
segundo a sua vontade, nós já vamos entender isso, segundo a sua vontade, tá? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Correto? E o que significa a palavra santificação? Santificação significa literalmente, separação comportamental. Eu não posso mais me comportar como as pessoas do mundo. Eu não posso estar mais ligado e apegado às coisas dessa vida como elas estão. Eu não posso mais me conformar ao comportamento delas. Já entenderemos isso também, mas vamos lá. Segundo a sua vontade, que é a nossa santificação, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra da verdade é o poder de Deus, que nos torna filhos de Deus, que nos torna cidadãos dos céus, que nos torna cidadãos do reino de Deus. Reino esse que Cristo encabeça, o qual Ele disse a Pilatos, né, que o reino dele não é deste mundo. Ele deixou bem claro, olha, o meu reino não é deste mundo. Entenderam? Vamos ver isso? Em João, capítulo de número 18, versículo de número 36, Jesus Cristo disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Entenderam? Agora olha que interessante. No versículo de número 37, disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Ponto. Aí ele diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para o quê? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ou seja, aceita a minha palavra. Entendeu? Então Cristo estava dizendo o quê? Que ele não era deste mundo. Certo? Ele não era deste mundo. E que ele havia nascido e vindo ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. De pregar a palavra que tem o poder de tornar um homem um filho de Deus. Voltando lá para o capítulo 1 de João, versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Nasceram de Deus, certo? Nasceram de Deus. Agora olha que interessante. Os nascidos de Deus são aqueles que são gerados pela palavra, que é o poder de Deus. E por conta disso, voltando lá para João capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha só. Dê-lhes a tua palavra, que é o poder de Deus, que traz a vontade de Deus para o homem, que é a santificação. Santificação, que é a separação comportamental, que te ensina a ser diferente de qualquer outra pessoa do mundo. Você vai aprender a sentir diferente, a se portar diferente, a se desligar das coisas que a ligam a esta vida, a este mundo. Você vai pensar de maneira diferente, vai falar diferente, vai se vestir diferente. Você vai ser identificado perto dela como um cidadão do céu. Quem olhar para você, quem te ouvir, quem prestar atenção em você, vai notar que você não é como um cidadão do mundo, você não se porta. Logo a pessoa vai perceber que você é um forasteiro, que você é um peregrino, que você não é como as demais. Você está entendendo? Então em João 17, versículo 14, Jesus disse: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. No versículo de número 15, presta bastante atenção. Jesus disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Por que Jesus falou: Pai, eu não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno? Ou seja, não permita com que o governante, o príncipe deste mundo, aquele a quem este mundo pertence, a glória e o reino deles, volte a exercer poder sobre estes que tu me deste, estes a quem eu dei a palavra
e pelo mundo que está debaixo do poder do príncipe deste mundo são odiados. Estes que a palavra os tornou tais como eu. Estes agora que já se comportam como cidadãos do reino. Estes que, pela tua palavra que é o poder, foram feitos filhos, de acordo com a sua vontade, que nasceram da sua vontade, que nasceram do Senhor, que nasceram da santificação. Vocês estão entendendo? Esses que não se portam como os demais, sobre quem Satanás exerce poder, sobre quem Satanás reina, impera, domina. Então Jesus Cristo estava dizendo, olha, não peço que os tires do mundo, até porque havia necessidade que, por nossa conversão, mediante a sua palavra, nós pudéssemos de alguma maneira, pregando esta palavra, converter outros do mundo também, tornando-os filhos de Deus, passando pelo mesmo processo que Cristo nos fez passar, certo? Então, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Senhor, não permita com que o diabo volte a ter influência sobre eles. E de que maneira que Satanás tem influência sobre a humanidade? Com os desejos da carne, com a aparência, a busca pela riqueza. Ele cria necessidades para gerar idólatras do dinheiro, pessoas ambiciosas, apegadas ao dinheiro, que nunca estão satisfeitas, quanto mais tem, mais quer ter. Ele, por meio da política, gera conflitos, gera guerras, discórdias, dissensões. Ele acaba tendo poder sobre as pessoas, influenciando as pessoas. Por quê? Porque estes líderes foram levantados por quem? Por ele. Porque se Yeshua é o rei do reino de Deus, e o diabo é o rei deste mundo, eu te pergunto, sob o poder de quem se encontram os líderes, os governantes, os reis, os príncipes, os presidentes, os primeiros ministros, os imperadores deste mundo? Eles estão sob o poder de quem? Debaixo da influência de quem? Do dono deste mundo, do rei deste mundo. Ah, pode ser evangélico, pode ser o que for, queridão. Se você está governando neste mundo, você está sob ou debaixo da influência de Satanás. Então, crente não tem nada a ver com política. Crente tem que pregar o amor, a misericórdia, a compaixão. Nós não devemos festejar pela morte de um bandido, pela prisão de um bandido. Nós temos que querer o quê? Que ele se converta. Se ele estiver errado, que ele se acerte com a justiça deste mundo. Todavia, nós não podemos querer o mal. Nós não podemos querer o mal. Quantos são os testemunhos de pessoas que muitas vezes nem da fé são e que perdoam estupro, assassinato de filhas, de filhos, de esposas, perdoam. E essa é a maior expressão, essa é a maior manifestação de um comportamento que por Deus é visto como nobre, que é algo ensinado por Cristo. Perdoar os nossos agressores, os nossos algozes, os nossos, como que eu posso dizer, verdugos. Perdoar os maus, amar os que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem para que sejamos filhos de Deus. Agora, os pastores estão usando, e eu também estava entrando nesse embalo. Aí o Espírito Santo falou comigo. Eu estava sendo influenciado de forma muito discreta, mas eu estava sendo influenciado. O Espírito Santo falou comigo, falou, não, você é um homem de Deus, você é um pregador do Evangelho, você não pode ficar discutindo política, você não pode nem se envolver com essas coisas, você não tem que ter nem opinião sobre isso. A sua opinião é o Evangelho, você pertence a outro reino, você não pertence ao reino deste mundo. Jesus Cristo falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E se eu faço parte deste reino, por que eu estou preocupado com o reino deste mundo?
Se eu faço parte do reino de Cristo, por que eu vou ficar me metendo nas coisas dessa vida? Aqui é pregar, amar, dar testemunho. Aqui é lugar onde eu tenho que mudar, que eu tenho que provar que essas coisas não exercem mais poder sobre mim, que eu não vivo mais preso de acordo com elas, segundo elas. Vocês estão entendendo? Eu não tenho mais que ficar apegado a times de futebol, a moda. Eu não tenho que ser ambicioso. Eu não tenho que ser acumulador de dinheiro. Eu não tenho que ser mesquinho, egoísta. Eu tenho que repartir de bom coração aquilo que eu tenho. Eu não posso estar, idolatrando times de futebol, perdendo meu tempo com isso. Que às vezes o cara fica 90 minutos, é mais, né? São 2 horas, porque 45, mais uma meia horinha aí de intervalo. O cara fica 2 horas na frente da televisão e não consegue ler a Bíblia durante 10 minutos. Você tem ideia disso? Você enche a sua cabeça de coisas que não prestam, vendo ali homens milionários, homens que ganham verdadeiras fortunas por dia, né? Por dia eles ganham fortunas. Talvez esses caras ganhem por dia o que você não ganhou em um ano inteiro. Lógico, bem mais, não tem nem comparação. E você está ali, você está ali venerando, idolatrando tudo aquilo, e chora quando o seu time perde. Você se desgasta, você entrega as suas emoções, a sua garra, o seu fervor a uma coisa fútil e passageira, como esporte, como a veneração, a idolatria dos times de futebol. Aí um é corintiano, a outra é palmeirense, outro é são paulino. Que coisa idiota! Você que é crente tem sido um idiota se portando dessa maneira. Você é um idólatra. Porque se você fica 2 horas assistindo um jogo de futebol, um monte de homem, um correndo atrás do outro, que ganham milhões, você sem ganhar nada, gastando energia elétrica para isso, e não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia, tem alguma coisa de errado com você. Porque em 2 horas dá para você ler o Evangelho, dá para você ler, acho que o Evangelho de Mateus inteirinho em 2 horas. Acho que até mais, dependendo da sua leitura e da sua dinâmica, até mais. Que isso, meu irmão? Você fica preocupado com terninho, gravatinha, que nem eu vejo nos crentes aí, sapato colorido, sapato de couro vermelho, bege, amarelo, terno xadrez, gravata, umas roupas chamativas. Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. O crente é discreto. O crente é simples. O momento em que o crente chama a atenção é na hora que ele revela sua simplicidade. E nessa simplicidade ele manifesta o fervor, né? Manifestando a vontade de Deus, o Evangelho, pregando, defendendo a honra de Deus. Que isso, meu querido? Que coisa imbecil. Que coisa imbecil. E a pessoa às vezes ganha pouco e gasta uma fortuna em roupas exuberantes, em roupas caras. A mulherada tudo sensual, mesmo as evangélicas, saia justinha, modelando o corpo, aparecendo a marca da lingerie, decote, fazendo tatuagem. Olha que absurdo. Crente fazendo tatuagem. Tem um mandamento que proíbe que a pessoa faça tatuagem no corpo. E as pessoas têm feito tatuagens. Por quê? Porque são do mundo. Esses crentes são mundanos. Esses crentes são daqui. Eles são como aqueles crentes que Jesus encarou lá em João capítulo de número 8. Olha só. João 8,15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus está falando que não julga segundo a carne, tá? Porque ele julga, mas não segundo a carne. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois,
onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Versículo de número 21. Disse-lhes, pois, Jesus: outra vez eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Por quê? Jesus iria para o Pai. Versículo de número 22. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? Por quê? Porque se entende pela palavra que o suicida não herdará o reino. Então eles estavam pensando o quê? Eu acho que ele vai para o inferno. Ele não vai para o mesmo lugar que nós, que eles achavam que estavam salvos. Quando chega no versículo de número 23, Jesus diz: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o que é pecado aqui? Do grego amartia. Sabe o que significa? Coisas que te levam à queda ou que te mantêm caído. Uma vida apegada a esta vida. As coisas que te mantêm aqui, preso a esse plano. Pecado. Certo? Então, você que venera times de futebol, você que, idolatra times de futebol, e não vem dizer que você não idolatra, não, isso não é idolatria, isso é divertimento. Querido, a diversão do crente é ganhar alma. Crente não se entretém, crente trabalha para Deus. Ele está aqui de passagem, ele é peregrino e forasteiro, ou seja, está de passagem e não pertence a este mundo. Se você está apegado às coisas às quais os homens estão apegados, é porque você é daqui, você é de baixo, você não é de cima. As coisas daqui têm te mantido caído, prostrado, têm te conservado no pecado. Porque eu duvido você assistir o jogo de futebol e não criticar o juiz. No mínimo, pensar coisas ruins a respeito do juiz. Não entrar numa rede social ou quando encontrar um amigo, não zombar dele. Não chamar um outro jogador de apelão, de agressivo, de ladrão, de desonesto. Duvido você não ficar feliz quando um jogador bom do time adversário é expulso, é machucado e é retirado do campo. Você muitas vezes tem coragem de pegar o seu carro e dar volta pelo seu bairro, buzinando com camisa e bandeira do seu time, gritando: vai Corinthians, vai Palmeiras, vai São Paulo, vai Santos, mas não tem coragem de bater de porta em porta no seu prédio ou na sua rua para pregar o evangelho para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus vizinhos, para os seus parentes dentro de casa muitas vezes. Às vezes você é crente só quando está ali na igreja, aparentemente, e olha lá, porque essas igrejas pregam tanta mentira que você faz parte, que você fazendo parte dela, é até vergonhoso dizer que você vai para ela, que você congrega ali. Versículo de número 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Que eu sou aquele que por Deus foi enviado para revelá-lo, aquele que na cruz levaria a sentença a qual vocês estavam destinados, que morreria pelos vossos pecados. Vocês estão apegados ao mundo. Voltando lá para João capítulo de número 17, Jesus disse em oração ao Pai: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por quê? Porque não são do mundo como eu do mundo não sou. No versículo 15 ele disse: não peço que os tires do mundo,
mas que os livre do maligno, ou seja, do príncipe deste mundo. Não permita com que ele volte a exercer poder sobre eles. Versículo de número 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Agora olha que interessante. Versículo de número 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O poder de Deus. A palavra que faria com que eles fossem odiados. O que Jesus estava pedindo? Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os, ou seja, separa-os. Tire deles o comportamento do mundo. Tire deles a concupiscência. Purifica eles do seu comportamento, da postura das pessoas deste mundo. Purifica eles do comportamento mundano. Tira deles o comportamento daqueles sobre quem Satanás exerce poder. Não permita com que o diabo exerça novamente poder sobre eles, os influencie de alguma maneira. Não são do mundo. Agora eu te pergunto, você é do mundo? Puxa. Lá em 1 João, vamos lá, 1 João, capítulo de número 2, do 15 ao 17, diz assim, olha. Não ameis o mundo, e aqui não fala da humanidade, mas o que o mundo tem a oferecer, você vai perceber. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, a pessoa não ama como Deus. Versículo de número 16. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba, a vaidade da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, que é a nossa santificação, 1 Tessalonicenses 4:3, permanece para sempre. E o que é a santificação? Separação comportamental, purificar-se do comportamento do mundo, não continuar vivendo como antes você vivia. Você vai viver em novidade de vida, e a novidade de vida a ser vivida é a vida de Cristo, que vai ser uma novidade para você se portar como Ele, viver como Ele. E tudo isso nós descobrimos por meio da palavra. Você recebe a palavra e modela o seu comportamento à palavra. Você não se conforma ao mundo, mas a palavra te dá um modelo ao qual você vai modelar o seu comportamento. Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, purificado, separado, com uma postura diferente do mundo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto de nós que não somos do mundo, ele é diferente daqueles que cultuam no mundo. O culto nosso é aquele onde nós, da hora que acordamos, à hora que vamos dormir, e às vezes até em sonho, nós enfrentamos o diabo, vencemos as tentações, nos santificamos, nos portamos diferente dos cidadãos deste mundo. Por quê? Nós temos que viver aqui tais quais Jesus. Como é Jesus, é assim que nós devemos viver. Como Ele é, somos nós deste mundo. Vou mostrar isso para você. Nós vamos voltar para cá, para Romanos 12, tá? Olha só. 1 João, capítulo de número 4. Versículo 17. Nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, certeza da nossa salvação. Porque qual Ele é, como Ele é, somos nós também neste mundo. Então, neste mundo nós temos que ser como Jesus.
amar como Deus. O amor de Deus nos tira o comportamento mundano. Não foi o que lemos aqui no capítulo de número 2? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está em nós, nós nunca nos portaremos como Jesus. Olha só, voltando lá, 1 João 4,17. Nisto é aperfeiçoado o amor para conosco, para que no dia do juízo, no dia que comparecermos diante do trono, tenhamos o quê? Confiança, certeza da salvação. Por quê? Porque qual Ele é ou como Ele é, somos nós neste mundo também. Nós vivemos como Jesus. Isso nos dá certeza da salvação. Então tem muitas pessoas que estão acreditando que serão salvas portando-se diferente de Cristo. Nós temos que ter o mesmo comportamento dele. Como Ele é, somos nós neste mundo. Olha que interessante. Como Ele é, somos nós neste mundo. E só quem tem o amor de Deus que consegue se livrar das concupiscências do mundo. Aqui, ó, João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A pessoa não ama como Deus. Se você ama o mundo, você não ama como Deus. E se você não ama como Deus, o amor em você não tem sido aperfeiçoado. E se o amor não for aperfeiçoado, você não tem a convicção da salvação. Por quê? Porque você nunca vai se portar como Jesus. Quem ama o mundo não consegue amar a Deus. Quem ama o mundo não tem o amor. Olha, quem ama o mundo não consegue amar a Deus e nem amar como Deus. Porque a pessoa é apegada às coisas deste mundo. E quem é que tem o poder sobre este mundo? 1 João, capítulo 5, versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. O mundo inteiro, toda a humanidade está no maligno. Por isso, meu querido, por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículo de número 15, Jesus pediu para que o Pai não tirasse os discípulos do mundo, mas que os livrasse daquele que tem o poder sobre os restos da humanidade, sobre aqueles que não são discípulos, aquele que tem poder sobre o mundo, ou seja, o maligno. Ok? O maligno. E como eu disse a priori, o discurso dos líderes hoje é o mesmo discurso usado por Satanás para tentar de alguma forma corromper Jesus na tentação. Eu vou provar isso para você. Mateus 4 e depois nós vamos ler também Lucas 4, né? Então olha só, Mateus capítulo de número 4, a tentação de Cristo. Eu quero ler com você versículo de número 8 em diante. Mateus 4,8 diz assim: novamente o transportou o diabo, né, o enganador, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você está vendo que é o mesmo discurso usado pelo diabo? Olha, eu vou te dar fama, reconhecimento mundial. Todos os reinos do mundo e a glória deles eu vou te dar. Lá em Lucas, está mais detalhado, olha, Lucas capítulo de número 4. Lucas 4. Versículo de número 5. E o diabo, levando-o a um monte muito alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder, olha só, e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Bom, você conhece a história, Jesus se negou, mas a maioria dos crentes tem se prostrado diante do diabo, que tem utilizado o nome de Deus para se promover como se fosse Deus. Porque Jesus nem sempre é Jesus. Como assim, irmão?
Muitas vezes o Jesus que você tem ouvido, que tem sido ensinado nas igrejas, não é o Jesus, Filho do Deus Altíssimo. É Satanás por trás desse nome, enganando a multidão, oferecendo à multidão tudo aquilo que ele ofereceu a Cristo e que Cristo se negou. E as pessoas diante dele têm se prostrado e têm recebido essas coisas. Fama, reconhecimento. Nós vemos aí cantores gospels, pregadores que cobram fortunas para pregar numa igreja, cantores que cobram fortunas para estar se apresentando nas igrejas e dizem que isso é profissão. Isso não é profissão, pelo menos não de fé. Só se for do seu tipo de fé e não da fé expressa na Bíblia, da fé expressa na palavra. Nós não somos deste mundo. Quantas pessoas, irmãos, puxa, quantas pessoas, sabe, assistem filmes demoníacos. Eu sou de um tempo em que nós éramos orientados não só a não ouvir e cantar músicas do mundo, principalmente aquelas de teor imoral, como também ensinados a não assistir filmes violentos, que incitam a violência, que façam propaganda de violência, uso de drogas, prostituição, imoralidade, filmes demoníacos. Quantas pessoas assistiram Lúcifer, Sobrenatural, Invocação do Mal, Exorcista, coisas demoníacas. Agora, vai ver se o cara quer assistir A Paixão de Cristo, se o cara quer assistir filmes bíblicos. O cara não faz isso. Por que o cara não entra no YouTube e baixa, ou até assiste no YouTube mesmo, Atos dos Apóstolos? São 4 horas de filme. Tem a parte 1 e a parte 2, versículo por versículo, sem acréscimo, sem modificação, passo a passo. Por que o cara não faz isso? Porque isso não traz nenhuma sensação carnal, não desperta nenhum desejo, nenhuma concupiscência nele. Ele não tem curiosidade por essas coisas, só pelo obscuro, pelo imoral, sabe, pelo impúdico, pelo desonesto, pelo violento, pelo agressivo, só pelo mal. E ele não percebe que ele está sendo influenciado pelo diabo. Ele não percebe que com essas coisas o diabo está programando. A mídia é a imagem da besta. Sabe, um computador e uma televisão só são bênção na sua vida quando você coloca neles coisas sobre as quais você tem controle e que são edificantes. Do contrário, pelas programações você é programado. Acaba de forma muito sutil o diabo colocando coisas ruins dentro de você. Comportamentos, visões, pensamentos, sensações. Você começa a achar graça, por exemplo, em videocassetada, aonde muitas das pessoas que ali se acidentaram faleceram, vieram a óbito, se feriram gravemente, e você está assistindo e acha engraçado. Aí você sabe o que acontece? Quando você está na rua com um irmão, até com a sua esposa ou com o filho, ou seu marido, e alguém tropeça, algum deles tropeça, o que você faz? Você dá risada. Você vai achar engraçado. Por quê? Porque você foi programado. A novela vai te despertar desejo de trair, de adulterar. Os filmes como Lúcifer, por exemplo, ele vai te fazer se apegar àquela figura carismática daquele personagem. Quantas crentes eu não vi, brincando, falando o seguinte: olha, ai, se o diabo fosse assim, eu acho que eu vou para o inferno. Olha só, era tudo o que o diabo queria ouvir. Tudo que o diabo queria ouvir. Você foi programado. Você foi programado a aceitar aquilo. Você foi programado a ter esse tipo de reação. E não percebe. E está lá. Que nem eu lembro que, olha como o diabo trabalhou. Houveram várias oportunidades em que eles diziam que iam cancelar a série. E eles fizeram um hashtag Salve Lúcifer. Olha só, irmãos. E quantas pessoas, principalmente crentes, não opinaram ali. Quantos? Salve. A palavra salve
né, que para nós pode tanto significar salvar, como também saudar. Saudar. Quando você fala salve, irmão, é uma saudação romana. É o mesmo que você está venerando, idolatrando, como salve Maria, aquela reza, salve Maria, né? Venerada seja, abençoada seja, engrandecida seja. Está lá, salve. Olha que loucura, e você não percebe. Você não percebe, e você é programado. Você coloca seu filho para assistir filmes violentos, filmes e desenhos de feitiçaria, de coisas demoníacas. Você está assistindo novela e está entrando um adultério na sua mente. É de forma imperceptível. Daqui a pouco você vai estar adulterando. Porque começa com pensamentos, com desejo, com a cobiça. Daqui a pouco, quando tem a oportunidade, vem a prática. É assim que o diabo trabalha, programando. Mas ele programa quem é do mundo. Aqueles sobre quem ele tem poder, aqueles que estão no mesmo curso que ele, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estão entendendo? Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você acha que assistir Lúcifer não é ofensivo a Deus? Não? Em que no outro tempo andastes ou vivestes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos ou nos que descendem da desobediência, ou seja, da transgressão dos mandamentos. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira ou destinados à ira, como os outros também. Então nós não podemos mais viver assim. Nós não podemos mais ter esse tipo de apego. Voltando lá para Romanos capítulo de número 12, como eu estava dizendo, nós devemos modelar o nosso comportamento pelo Evangelho, pela informação que nós recebemos. Então em Romanos 12, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não vivais em conformidade com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu ouço a palavra, que é o poder de Deus, que me gera de novo, que me torna um filho de Deus. Eu ouço ela e modelo o meu comportamento, a informação que ela me trouxe. Começo a me portar como um filho de Deus, porque a palavra vai me ensinar a viver como Deus quer, a ter as obras de um filho de Deus, o comportamento de um filho de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Efésios 2, 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então eu tenho que me comportar de maneira distinta àquela que eu me comportava. Eu tenho que deixar de ser 100% que eu era, como era conhecido, como eu era visto. Os meus vícios, costumes, postura, idolatria, veneração, comportamento, programação, todos os meus hábitos, meu modo de falar, pensar, agir, vestir, pensamentos, tudo tem que ser renunciado. Eu tenho que modelar a minha postura, a renovação que a palavra trouxe à minha mente. É a imagem de Cristo que o Evangelho colocou na minha mente, que o Evangelho me ensinou, que eu tenho que me conformar. Eu não tenho que me conformar com o mundo, eu não tenho que me portar, me parecer, agir, sentir, reagir como o mundo, me vestir como eles, pensar como eles, sentir como eles. Eu não posso, porque eu não sou mais do mundo. E muitas pessoas, quando nós tocamos nesse assunto,
ficam irritadas. E por que elas ficam irritadas? Porque elas são do mundo, elas não querem se desapegar do mundo, elas gostam daqui. Elas gostam daqui. Olha, em João, volta um pouquinho aí, João, capítulo de número 14, versículo de número 30, Jesus diz para os discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe, o governante, o líder deste mundo, e nada tem em mim. Agora eu te pergunto, Satanás tem algo em você? Tem. Se Satanás tem algo em você, ele ainda exerce poder sobre você. Você tem sido influenciado por ele. Você está no mesmo curso do príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos que descendem da desobediência. Você está no mesmo curso, no mesmo destino desse mundo, que é ser o quê? Condenado, destruído. Você está nessa. Em Efésios capítulo de número 4, versículo 17 diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pessoas que oferecem resistência ao Evangelho, pessoas que resistem à vontade de Deus, que preferem fazer o que elas acham melhor, aquilo que elas querem. Elas traçam para si um perfil de salvação, de crente, e sobre ele estabelece a sua convicção, porque não querem renunciar à vida que têm levado, que não querem renunciar às suas vontades, seus desejos, seus sonhos, projetos, não querem. Elas querem conservar a velha natureza, o velho homem. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do vosso coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. O Jesus que nós aprendemos é aquele que é totalmente separado do mundo, que é totalmente oposto à postura do mundo, é aquele que não se conforma, que não é e não foi encontrado como um igual. Ele era diferente inclusive dos religiosos, porque ele tinha uma postura de homem santo. E o santo, o homem purificado, o homem separado, ele não se porta como as outras pessoas. Ele não só não se porta, né, como elas, como ele não vive com elas. E achado entre elas, ele é encontrado como alguém diferente. Ele é facilmente notado, porque a sua conduta reprova de tal maneira a conduta dos que o cercam, que uma pessoa facilmente percebe que os demais não são como ele, ou que ele não é como os demais. Incomoda. Uma pessoa que vive como Jesus incomoda, é odiada, porque até a sua postura reprova a conduta do indivíduo. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, ou seja, em unidade com ele, isso quer dizer em comportamento, que quanto ao trato passado, ou antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Você está sendo enganado, apegado a essas coisas. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, que é justamente o que eu expliquei referente a Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O espírito que é formado no seu entendimento pela palavra. Se modele aquela nova informação. Se torne a imagem de Cristo que pelo Evangelho foi colocado na sua mente. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Como há a verdade em Cristo. Não
sejam mais como as pessoas deste mundo. Pedro fala sobre isso também, olha só. Oh, glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo de número 1, ele diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, ou morreu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. Qual pensamento? 2 pontos. Que aquele que morreu na carne, ou seja, aquele que morreu para a natureza pecaminosa, cessou do pecado, deixou de pecar. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, não vivais mais segundo as concupiscências, os desejos dos homens, aquilo que rege a humanidade. Não vivam mais com eles, em conformidade com eles, não se aparentem mais com eles, não pensem mais como eles, não se portem mais como eles, não andem mais como eles, não se apegue às coisas às quais eles estão apegados, não se deixe programar e influenciar pela mídia, a qual tem gerado neles a imagem da besta, a imagem do diabo, o comportamento de Satanás. Renuncie o mundo, mídia, esportes, tudo que tem neste mundo que Cristo abriu mão, que Cristo rejeitou, que Cristo renunciou. É claro, se você pertencer ao reino dele, se você fizer parte de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça e ele será o rei. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é a nossa santificação. Que nós nos portemos diferente, que nós não vivamos mais como os outros homens. Não tenhamos mais a sua aparência, não nos conformemos mais à imagem do mundo. 3. Porque é bastante ou foi o suficiente que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. Se você pegar um dicionário, você vai ver que aqui dentro tem mau comportamento, zombaria, imoralidade, depravação, tudo aqui dentro. Chocarrices, palavras imorais, brincadeirinhas imorais, tem tudo aqui. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções e concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranhos que se portam dessa maneira, não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, falando, blasfemando de vós, falando mal de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Os vivos que estão aqui em santidade e os mortos, aqueles que estão aqui em pecado. Ok? Então, eu queria que você tivesse ouvido essa palavra, para que você pudesse de uma vez por todas entender que você não é deste mundo, ou pelo menos não deveria ser. Porque se você ouviu a palavra de Deus, a palavra que é o poder de Deus, a palavra da verdade, com certeza, essa palavra você amou, você está extremamente feliz de ter tido a oportunidade de ouvi-la. Mas se não, com certeza você vai questionar, vai querer de alguma maneira criar, se enganar, querendo refutar segundo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Mas ela é irrefutável, inquestionável. Que Deus possa esclarecer você, que Deus possa te dar entendimento. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Leve esse vídeo para o maior número de pessoas possível, principalmente os crentes, porque eles precisam ser esclarecidos acerca disso, porque aqueles que não são, quando nós pregamos, eles já entram na linha de raciocínio. Mas tem muito crente aí convencido de uma salvação que ele não tem e que eles precisam ouvir essa mensagem. Deus abençoe você e até a próxima. Fique na paz.